Bom dia a todos. Vamos continuar a nossa série de estudos na carta de 1 de João. A carta de 1 de João. No capítulo 2, vamos continuar o estudo deste capítulo. Se tu perdeste os estudos anteriores, tu podes ir ao YouTube da Igreja Batista da Ramada e lá terás acesso a todo este conteúdo. Aproveito para encorajar vocês a subscreverem, a acompanharem o canal. Assim podem sempre ter acesso aos sermões, não apenas para vocês que já estão aqui presencialmente, mas talvez serão bons também para compartilhar com outros. Quem é que já viu o filme Apanha-me se Puderes, com o Leonardo DiCaprio? Alguns já viram este filme. Este filme é sobre uma história real. Uma história real. O nome deste homem que inspirou este filme, esta história real, Apanha-me se Puderes, é Frank Abagnale Jr. Ele trabalhou como médico, trabalhou como advogado, trabalhou como copiloto. Tudo isso antes de completar 18 anos. Ele era mestre na arte do disfarce. Ele aproveitava as suas habilidades para viver a vida como queria, para viver a vida como um impostor. Ele nunca estudou para ser médico, ele nunca estudou para ser advogado, ele nunca estudou para ser copiloto. Ele praticou golpes milionários que fazem até ao dia de hoje com que seja o ladrão de banco mais bem-sucedido de toda a história dos Estados Unidos da América com apenas 17 anos. Mas o filme tem um agente do FBI, o agente Carl, que usa todos os meios que tem ao seu dispor para encontrá-lo e capturá-lo. Mas Frank está sempre à sua frente. Esta é a história do impostor. Um impostor, um mestre do disfarce. Reunido com a Igreja de Cristo, também se juntam a nós vários impostores. Mestres do disfarce. Eles parecem como cristãos, eles falam como cristãos e eles agem como cristãos. Como é que nós podemos reconhecer que alguém é de facto um cristão? Como é que nós podemos reconhecer alguém que conhece verdadeiramente a Deus? E como é que podemos identificar quem são os impostores? Bem, a carta do apóstolo João, esta primeira carta, nos ajuda, e muito, de uma maneira bem prática. Vamos ver quem conhece verdadeiramente a Deus. Porque muitos de nós, eu também, dizemos, eu conheço aquela pessoa. Eu até já tive a oportunidade pessoalmente de estar pessoalmente com alguns famosos, mediáticos, figuras públicas, que seguramente também vocês muito conhecem essas figuras públicas. Entre eles jogadores de futebol como Ricardo Quaresma, Eric Cantona. Já estive com eles pessoalmente, já tirei fotos com eles, já me cruzei com eles. Também com pastores que têm um grande destaque pelo seu ministério e um grande reconhecimento até do mesmo na internet, que hoje ajuda a divulgar e muito. Pastores como John Piper, já estive pessoalmente com ele. Pastores como o reverendo Augusto Nicodemos, já estive pessoalmente com ele. Inclusive até já gravei um vídeo com ele.
Agora, nós até podemos saber o nome dessas pessoas. Nós até podemos saber a história dessas pessoas. Nós até podemos saber as ideias dessas pessoas e convicções. Podemos saber tudo isso sem nunca termos uma relação real com essas pessoas. A questão principal do texto de hoje é muito simples, mas muito profunda. Quem verdadeiramente conhece a Deus? Como podemos identificar alguém que verdadeiramente conhece a Deus, que tem um relacionamento real com Deus, ou alguém que é um impostor? Então vamos ler a palavra de Deus juntos. 1 João, capítulo 2, versículo 13 até ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. E sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de facto se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Quem afirma estar nele também deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há escândalo, não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por amor do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos então responder a esta grande pergunta, simples, mas muito profunda. Quem verdadeiramente conhece a Deus? Primeiramente vemos que o conhecimento de Deus, o conhecimento verdadeiro de Deus, evidencia-se pela obediência. Do versículo 3 até ao versículo 6. O conhecimento de Deus, o verdadeiro, manifesta-se, evidencia-se pela obediência. Ou seja, quem conhece verdadeiramente a Deus, a sua vida é marcada por obediência. As seguintes palavras que eu agora vou citar, do versículo 3 até ao versículo 6, elas se encontram repetidas várias vezes. E estas palavras, pela sua repetição, nos ajudam a entender qual é o ponto principal que o apóstolo João quer marcar aqui, nestes versículos. Se tu queres entender, ao ler melhor as Escrituras, interpretar melhor as Escrituras, presta atenção simplesmente às palavras que se repetem. E aqui do versículo 3 ao 6, nós vemos que a palavra conhecer se repete 4 vezes. É por isso que estamos a falar sobre quem conhece verdadeiramente a Deus. Este é o ponto de João. A palavra nele se repete 4 vezes. Obviamente, talvez na tua tradução não te vais identificar, mas confia em mim, está bem? Está lá 4 vezes.
E a palavra guardar, como aparece como em guardar os seus mandamentos ou guardar a sua palavra, aparece apenas do versículo 3 ao 6, apenas isto. 3 vezes. Então nós já sabemos qual é o ponto principal do apóstolo João. Olhando para estas 3 palavras. O ponto principal do apóstolo João é: quem conhece verdadeiramente a Deus, a Ele, quem permanece nele, guarda os seus mandamentos. Guarda a sua palavra. Uma vida marcada pela obediência à palavra de Deus. Reparem, vamos ver isso com maior detalhe, porque vocês sabem que o apóstolo João faz uso de repetições, hipérboles, contrastes, amplificações, e agora ele vai amplificar. Versículo 3. E sabemos que o conhecemos. A grande pergunta é: como é que podemos ter a certeza que o conhecemos? Esta é a pergunta que eu, como pastor, mais recebo. Como é que eu posso saber que sou salvo? Na minha experiência, e às vezes é uma pergunta desesperadora de alguém. É uma pergunta que produz um grande sofrimento. O apóstolo João diz-nos que é possível nós sabermos se somos salvos. Como é que eu posso saber se eu sou salvo? Reparem, e sabemos que o conhecemos, sabendo aquilo que já vimos no último domingo, aquilo que temos visto ao longo da carta de 1 João. Conhecimento para o apóstolo João, conhecer a Deus, é sinónimo de comunhão. É sinónimo de um relacionamento verdadeiro, real, de comunhão com Deus e com aqueles que fazem parte da família de Deus. Então, qual é a verdadeira prova dos 9? Qual é o teste mais básico de todos para avaliarmos se alguém conhece verdadeiramente a Deus? Vemos aqui que não é falar hebraico ou aramaico, como Jesus Cristo falava. Não é vestir as mesmas roupas de Jesus Cristo, as roupas típicas da Palestina do primeiro século. Não, qual é a prova? A primeira pergunta, e a principal para responder, é: guardamos os mandamentos de Deus? Porque é isto que o apóstolo João está a dizer. E sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Logo, é fácil chegar aqui a uma conclusão. Se a tua vida, se a minha vida, não é marcada de forma geral por uma obediência aos mandamentos de Deus, como é que tu e eu podemos ter a segurança que conhecemos a Deus? Que partilhamos a vida de Deus, que é isso que é a comunhão. João afirma categoricamente que tu não podes ter essa segurança, que conheces a Deus, se a tua vida não é marcada por obediência aos seus mandamentos. Versículo 4, ele vai amplificar esta ideia. Aquele que diz: eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Uma vida que destoa da confissão de boca é uma mentira. É uma mentira. E o apóstolo João tem vindo a repetir isso várias vezes. Nós já temos visto. Versículo 6, versículo 8, versículo 10. É uma mentira se tu dizes uma coisa, mas na prática não a vives. É mentiroso. A verdade não está nele. Não conhece a verdade. E a verdade para nós é personificada na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não conhece a Jesus Cristo. Não tem comunhão real com Ele. Pode conhecer sobre Ele o seu nome, as suas ideias. Muitos crescem nos bancos das igrejas, das cadeiras das igrejas. Sabem muita coisa sobre a Bíblia. Conseguem citar vários versículos de memória. Mas há uma diferença entre conheceres algo sobre uma pessoa ou sobre algo e outra coisa é teres uma comunhão real com essa pessoa. É uma grande diferença. João está a dizer, se a tua vida, não importa aquilo que tu sabes, não importa até aquilo que tu sentes. Quantas vezes eu já estive sentado à frente de pessoas confrontando pelo seu pecado e a pessoa me diz: eu sinto-me em paz, eu sei que isto é da vontade de Deus, eu até orei por isto.
Ei, eu sei que, pastor, eu sei que ele é descrente. Mas eu orei por ele. Deus respondeu às minhas orações. Eu sinto que isto é vontade de Deus. Não importa aquilo que tu sentes. João está a dizer, não importa aquilo que tu sabes, não importa aquilo que tu sentes. Se tu não obedeces aos seus mandamentos, à sua palavra, és mentiroso e a verdade não está em ti. A vida marcada por obediência à vontade de Deus, à palavra de Deus, é necessário um julgamento. João está a fazer um julgamento e a verdade não está nele. Agora, muitos já têm ouvido, muitos de vocês, irmãos, eu sei, que têm ouvido, não julgueis, para que não sejais julgados. Estou a citar uma afirmação bíblica, está em Mateus capítulo 7. Agora, em Mateus capítulo 7, o problema não é o julgamento em si. Se tu lês com atenção e se tomas atenção ao contexto, não é o julgamento a crítica de Jesus. Porque ele vai emitir logo a seguir a dizer não julgueis, para que não sejais julgados, ele vai emitir um julgamento. Não atirem pérolas aos porcos. Para nós sabermos que é porcos, identificar, temos que emitir um julgamento. Versículo 7, Mateus 7, 7, se eu não estou em erro, estou a dizer de memória, tá bom? Nós vemos que o problema não é o julgamento. O problema para Jesus é a hipocrisia no julgamento. Tu julgas, mas vives de outra maneira. O problema está na hipocrisia. Bem, já como citei ao início Augusto Nicodemos, permitem-me citar um comentário dele sobre este texto em Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Ele faz o seguinte comentário, Augusto Nicodemos, o reverendo. Julgar é parte essencial da vida cristã. O versículo 6 exige um julgamento. Deixem-me só ler para vocês Mateus capítulo 7, versículo 6. Afinal eu estava errado, não era o versículo 7, era o versículo 6, que há uma emissão de julgamento. Diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem e os cães, voltando-se, vos despedacem. Augusto Nicodemos continua. O versículo 6, este, exige um julgamento. Somos diariamente chamados a exercer o papel de juízes movidos por amor às pessoas e zelo pelas coisas de Deus. Quem nunca julga contribui para que o erro se propague e as pessoas continuem equivocadas. Quem não julga mostra que não tem convicções e por isso torna-se cúmplice de mentiras, heresias e atos imorais e antiéticos. Por outras palavras, nós precisamos de emitir julgamentos. Aquele que diz uma coisa com a sua boca, mas vive de outra maneira, ele é mentiroso e a verdade não está nele. Esta pessoa vive um auto-engano. Já temos visto isso. No último domingo nós vimos isso. É um auto-engano. A pessoa está convencida de algo que não é. Infelizmente, o grande problema do cristianismo do século XXI é muitos que estão convencidos e não convertidos. Esse é o grande problema. Por isso, tantos escândalos no nosso meio. Por isso, uma igreja tão fraca espiritualmente. Por isso, tão pouca devoção a Deus. E zelo pelas coisas espirituais. Porque há muitos que estão convencidos, mas não convertidos. Vivem num auto-engano. Há uns anos atrás, estava na voga, bem, nem sei se isto é uma palavra em português, mas pronto. Estava na voga de falar de cristãos carnais. Ou seja, pessoas que se diziam cristãs, mas viviam como demónios. Faziam as mesmas obras dos demónios. Mentir, enganar, atos de imoralidade. No entanto, elas estavam bem com isso. Porque até diziam, o que eu quero é somente estar no céu. Eu nem estou preocupado com as coroas, com as recompensas, com os galardões. Eu já aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, eu vou para o céu. Já não importa como eu vivo. E teólogos defendiam esta atitude e comportamentos dizendo que eles são cristãos carnais.
Eu tenho uma notícia para vocês. Isso não existe na Bíblia. Para João, isso não entra na cabeça dele. Ou é branco ou negro. Não está na cabeça dele. Se diz uma coisa, mas faz outra, a verdade não está nele. Não conhece a Deus. E porquê? Porquê é que não existem cristãos carnais? Porque pensem comigo, quando alguém se converte, é uma nova criatura. Não é isso que diz a Escritura? Deus deu uma nova natureza. Não é? Uma nova natureza com novos desejos, novas vontades, novos sentimentos, novas afeições. Esta é que é a verdadeira conversão. Não é apenas de boca. É de vida. Bem, na minha experiência, eu vivi 4 anos, para quem não soube, na Argentina. Um dos trabalhos como eu tinha como aluno lá, tinha que trabalhar enquanto estudava. Esta é a realidade da maioria dos seminaristas. Um dos trabalhos foi cuidar do campo. Entre cuidar do campo e matar animais para o alimento e sustento do Instituto Bíblico, um dos trabalhos também era, neste alimento e cuidado, era cuidar dos porcos. Então o que é que nós fazíamos? Literalmente agarrávamos nos caixotes de lixo do Instituto, da cozinha, da área da cozinha. Levávamos para cima de um trator que tinha, não é, uma caixa aberta, não é, para depositar lá. Íamos em cima da caixa aberta, entrando pelos porcos, a vara de porcos, íamos despejando o lixo para os porcos. Aquilo era um banquete para eles. Banquete, não importa, ia lá tudo, até ia às vezes o plástico do ketchup e tudo, eles comiam tudo, aquilo ia tudo. Aquilo era um banquete para eles. Sôfregos, tinhas de ter muito cuidado para não cair ou não meteres a tua mão ao teu pé, senão ficava cheia a tua mão e o teu pé. Porque esta é a natureza dos porcos. Comem lixo e para eles é um banquete. Agora imagina-te que eu agarro num caixote do lixo e vou à tua casa e coloco ele sobre a tua mesa e eu digo, vamos almoçar isto juntos. Tu irias rejeitar, ter nojo, talvez olhar só para o lixo, irias vomitar ali à minha frente? Porquê? Porque não é da tua natureza. Tu não és um porco. Vêem como não existe cristãos carnais. Porque nós recebemos uma nova natureza. Com novos desejos. Com uma nova vontade. Já vamos ver que isso não implica perfeccionismo na vida cristã. Ninguém é perfeito, somos pecadores. Por isso é que precisamos de um advogado, disse o apóstolo João. Deixou isso bem claro. Por isso é que precisamos de confessar os nossos pecados. O apóstolo João deixou isso bem claro. Vimos no último domingo, no último sermão. Mas, no entanto, nós temos uma nova natureza, com novos desejos. E as nossas decisões, no presente, demonstram qual é a nossa verdadeira natureza. Versículo 5 continua. Mas, repara, está a fazer agora um contraste. Um contraste para aqueles que não estão na verdade. Então, vamos ver quem verdadeiramente conhece a Deus. Quem verdadeiramente conhece a verdade, a Jesus Cristo. Versículo 5. Mas todo o que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem de facto se aperfeiçoado. E assim sabemos que estamos nele. Todo o que guarda a sua palavra. Nós vemos que guardar os mandamentos de Deus é guardar a sua palavra. Como é que nós podemos saber qual é a vontade de Deus? Unicamente por meio da sua palavra. É por isso que aquele que nasceu de novo, ele está interessado em conhecer a palavra de Deus. Para poder conhecer como agradar a Deus. Como obedecer a Deus. E é neste que conhece a palavra, que conhece os mandamentos e se esforça por guardar, observar, obedecer à palavra de Deus, é neste que o apóstolo João diz que o amor de Deus tem de facto aperfeiçoado. Tem cada vez se tornado mais completo, maduro. Esta é a ideia do apóstolo João.
E aqui está na forma passiva, aperfeiçoado. Este verbo, aperfeiçoado, está na forma passiva. Ou seja, não é algo que a pessoa cria, é algo que recebe. E recebe da parte de Deus. É Deus quem executa esta ação. Quando Deus derrama sobre nós, os convertidos, os salvos, o seu amor, esse amor que nós conhecemos por meio de Jesus Cristo, esse amor é transformador. E este amor continua a ser derramado e continuamos a crescer no conhecimento do mesmo, na nossa comunhão com Ele. E é isso que nos vai renovando, nos vai aperfeiçoando no presente. Então o que aprendemos é que a vida cristã não é perfeição, mas é progressão. Perfeição aqui nunca, nenhum de nós vai atingir. Mas crescimento, sim. Progressão, sim. E nós sabemos que é possível, então, crescer em maturidade espiritual. Aqueles que já têm experimentado o amor de Deus. Aqueles em quem o amor de Deus foi derramado, foram transformados e que agora amam também a Deus. Ou seja, a verdadeira conversão implica uma real transformação. Quem tem o poder de transformar o coração, a alma do homem, não é a terapia secular. Não tem o poder de o fazer. Terapias humanas não mudam a natureza de ninguém. Não têm o poder de mudar o coração de ninguém. Podem maquilhar, podem mudar comportamentos, mas o coração só há um que tem poder de transformar. E esse é Deus. Por meio da obra amorosa de Deus em nosso favor. A obra da redenção consumada em nosso favor por Jesus Cristo. É nesses que o amor de Deus tem de facto sido aperfeiçoado. Eles estão progredindo. Eles estão crescendo. É o amor de Deus em nosso favor que nos salvou. E é o amor de Deus que nos continua no presente a santificar. É por isso que eu costumo dizer que uma fé que salva, uma fé verdadeira que salva, é uma fé que santifica. O amor de Deus tem de facto aperfeiçoado. Somente alguém nascido de Deus e amado por Ele é que é capaz de retribuir este amor e guardar os seus mandamentos. Não por obrigação, por amor. Por amor. Versículo 6. Reparem a expansão. Ele vai expandir esta ideia. A ideia sobre aqueles que guardam a palavra de Deus. A ideia sobre aqueles em que o amor de Deus tem de facto se aperfeiçoado. A ideia sobre aqueles que estão de facto em Deus, têm um relacionamento real com Deus. Versículo 6, o que é que afirma? O apóstolo João. Quem afirma estar nele, também deve andar como ele andou. Como ele andou. Como ele quem? Jesus Cristo. Porque para o apóstolo João, ele só conheceu um Deus e foi por meio de Jesus Cristo. Ele viu, ele tocou, ele ouviu. É assim que começa a carta de 1 João. Andar para o apóstolo João é sinónimo de viver. Quem afirma estar nele deve também viver como ele viveu. O nosso padrão agora, o nosso modelo, não são os nossos ideais pessoais, não são os outros, mas é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, é o nosso padrão. Nós não nos comparamos na vida cristã com os outros. Nos comparamos com Ele. E sempre que nos compararmos com Ele, nós seremos humilhados. E veremos que ainda nos falta muito para progredir. Para sermos aperfeiçoados. E por isso é que desfrutamos do seu amor. Porque sabemos que somos o que somos e temos o que temos e os privilégios que temos unicamente porque Ele nos amou. Não por aquilo que nós somos. Porque olhamos para Jesus Cristo e nós não somos como Ele. No entanto, por amor, queremos ser como Ele. Queremos o agradar. Agora pensem comigo, por favor, como é que andou o nosso Senhor Jesus Cristo? Eu vou ler vários versículos
no relato dos Evangelhos que mostram como é que andou, viveu o nosso Senhor Jesus Cristo e como é que nós devemos também viver. Reparem as afirmações de Jesus Cristo. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Mais, Mateus 4:4. Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Tens esse desejo pela palavra de Deus, tu? Tens esta prioridade para ti? Sentes esta necessidade como sentes a necessidade de comer pela palavra de Deus para a tua alma? Nós devemos viver como Ele viveu, como Ele andou. Sentes o desejo de fazer a vontade de Deus a cada dia, quando abres os teus olhos. A tua primeira preocupação é: Senhor, ajuda-me hoje a fazer a tua vontade? Essa é a tua oração antes de sair da cama? Deve ser a nossa oração. Senhor, ajuda-me hoje a agradar-te. Eu não sei como, mas ajuda-me, mostra-me. Eu quero te obedecer. Mais e melhor do que ontem. Reparem também Marcos 1:35. Da madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto onde orou. Oração também. Devemos viver como Ele andou. Nós temos vida de oração. Nós temos esse tempo a sós com Deus. Talvez por dia 10 minutos a ler a palavra de Deus, 10 minutos para meditar na palavra de Deus e 10 minutos para orar. Nós paramos esse tempo. Devemos viver como Ele viveu. Mais, Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus Cristo veio para servir. É assim que nós olhamos para as nossas vidas, para as nossas vocações. Nós somos chamados a servir. A servir no reino de Deus. A servir a Igreja de Cristo. A servir uns aos outros. Nós devemos viver como Ele viveu. Alguém disse que a nossa santidade pessoal não é a base da nossa salvação. Obviamente, ninguém é salvo pelas suas boas obras. Mas é a mais clara garantia da nossa salvação, a santidade. A mais clara garantia que nós podemos ter exterior, que nós somos de facto salvos, é a nossa obediência, é a santidade nas nossas vidas. É a prova objetiva. Uma obediência que não é por obrigação, mas é uma obediência por amor, porque conheceu verdadeiramente o amor de Deus. É uma obediência por afeição. Nós obedecemos porque o amamos. Nós o obedecemos porque o amamos. A pergunta que fica para nós é se nós verdadeiramente o amamos. Se verdadeiramente aquilo que move as nossas vidas é uma vida de obediência por amor. Claro que aqui temos que considerar que há diferentes estágios de maturidade na vida cristã. E ainda pode ser um cristão imaturo e ter dificuldades em várias áreas. É possível, é possível. Mas se a tua vida, de forma geral, não é marcada por obediência, então talvez não estejas neste caminho de progressão, mas num caminho de condenação. Porque não conheces verdadeiramente a Deus. Então nós acabamos de ver que o conhecimento de Deus evidencia-se pela obediência ao verdadeiro conhecimento de Deus. A seguir o apóstolo João vai dizer do versículo 7 ao 11 que o verdadeiro conhecimento de Deus expressa-se no amor ao irmão. Reparem o versículo 7 e 8. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Bem, numa leitura sem cuidado, que pode acontecer a qualquer um de nós, parece que o apóstolo sofre de uma espécie de bipolaridade. Diz uma coisa, depois diz outra, não é antigo, é novo. Em que é que ficamos? A que mandamento primeiramente se refere o apóstolo João? O que é que o apóstolo João quer dizer para nós?
Bem, pelo contexto literário das suas cartas, ele diz claramente qual é este mandamento a que ele se refere. Por exemplo, bastaria o contexto onde nós estamos. Mas olhem como o apóstolo João torna isto claro na sua segunda carta, versículos 5 e 6. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio. Qual é, João? Amemos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Qual é o mandamento? Amar a Deus, que se evidencia por este amor uns aos outros. O contexto imediato fala sobre isso. Se nós continuamos a ler, nós já lemos, até ao versículo 11, nós vemos que é amor, é sobre amor. Este é o mandamento a que o apóstolo João se refere. Ele diz, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo. Claro, este mandamento de amar a Deus e amar o próximo está desde o princípio. Se vamos a Levítico, capítulo 19, versículo 17 e 18, é um mandamento antigo, desde o princípio. É um mandamento antigo que o apóstolo João tinha discipulado aqueles cristãos e ensinado aos mesmos, aos cristãos em Éfeso, a quem ele escreve esta carta. Por isso é que ele diz, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo. A ordem clara aqui em 1 João capítulo 2, do versículo 7 a 11, neste contexto imediato, bem como no restante de toda a epístola, a ordem é amar. Sabem quantas vezes é que o apóstolo João dá na sua carta a ordem de amar? 14 vezes. Nesta sua primeira carta. Aqui nestes versículos, nesta porção do 7 ao 11, é a primeira vez que aparece a palavra amor. É a primeira vez que aparece nesta carta a palavra amor. Nós sabemos que vai aparecer 14 vezes. Mas ela vai aparecer, sabem quantas vezes? Apenas nas 3 cartas do apóstolo João, que não são cartas grandes, são cartas pequenas. Já estudámos recentemente 2ª e 3ª João. Vai aparecer mais de 60 vezes. Isto é muito amor para 3 pequenos livros. Mas para João, este é o mandamento que define todos os demais. Esta é a virtude suprema de quem conhece a Deus. Amar a Deus. E o foco, como é que se evidencia que eu amo verdadeiramente a Deus? Amando o meu irmão. Amando o meu irmão. Quem conhece verdadeiramente a Deus, ama, expressa isso através de amar o seu irmão. Quem dá provas que verdadeiramente vive em obediência a toda a lei de Deus. E como é que toda a lei de Deus pode ser resumida em 2 mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acabei de ler Mateus 22, versículo 37 até ao 39. Como é que eu posso saber que alguém conhece verdadeiramente a Deus, vive uma vida de obediência a toda a lei de Deus, se esforça por obedecer à vontade de Deus, se ele está a expressar isto através de amor aos irmãos? Porque é vivendo amando o próximo que nós damos provas exteriores, que vivemos de acordo com a vontade de Deus e cumprimos o propósito de toda a lei. Que obviamente o propósito de toda a lei vai derivar de amar o Senhor. Reparem como no versículo 7 o apóstolo João diz, este mandamento tendes desde o princípio. Aqui é verdade, eu creio que o apóstolo João está a fazer uma referência desde o princípio, uma referência ao início da vida cristã, daqueles cristãos. Eles também tiveram o curso Fundamentos da Fé, ou algo parecido a isso. E uma das primeiras lições foi amem-se uns aos outros com o amor que têm conhecido de Jesus Cristo. Desde o princípio. Agora, como é que é caracterizado? Quais são as características deste amor? Nós sabemos isso na palavra de Deus de forma bastante prática através do apóstolo Paulo. Por favor, acompanhem-me para um texto bastante conhecido, que eu quero apenas que vocês ouçam e meditem neste verdadeiro amor. E se este verdadeiro amor faz parte dos nossos relacionamentos uns pelos outros. 1 Coríntios 13.
Diz assim a palavra de Deus. E agora vos mostrarei um caminho muito superior. O amor é o dom, é a virtude de excelência. Porque é o amor a Deus e o amor ao próximo que nisto está todo o cumprimento da palavra. Todo o cumprimento da lei. E reparem como o apóstolo Paulo caracteriza o verdadeiro amor. Este amor do qual o apóstolo João está a falar. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. E agora eu vou ler devagar e eu quero que vocês pensem nas características do verdadeiro amor. Se ela faz parte dos teus relacionamentos, dos nossos relacionamentos como igreja. Reparem, o amor é paciente. O amor é benigno. Não é invejoso. Não se vangloria. Não se orgulha. Não se porta com indecência. Não busca os próprios interesses. Não se enfurece. Não guarda ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça. Mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Quem conhece verdadeiramente a Deus, ama o seu irmão e se esforça por amar desta maneira. Reparem o versículo 8. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo. O apóstolo João está a fazer um jogo de palavras. Porquê é que o apóstolo João diz que este mandamento é novo? Ele já está presente desde Levítico, capítulo 19. Bem, em que sentido é novo? É novo porque agora em Jesus Cristo nós temos um novo e perfeito modelo de como amar. Jesus Cristo personificou este mandamento. Agora nós sabemos como amar perfeitamente por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão. Ele é novo também, este mandamento, porque o seu amor foi derramado nos nossos corações. E é o seu amor que agora age e atua através de nós. E este amor transborda também para os nossos relacionamentos. Romanos, capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. É novo porque agora nós temos, nesta nova aliança, temos o Espírito Santo que nos dá o poder de amar como Cristo. Quem está a tomar notas do sermão pode tomar nota de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 19. Versículo 9, peço desculpa. 4, 9. E reparem como o foco é Cristo. Por isso é que o apóstolo João diz que este mandamento é novo. Reparem como continua o versículo 8. Verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Se somos cristãos, nós já conhecemos o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado em nós. Temos o Espírito de Cristo. Temos o poder de Cristo para nos capacitar a amar desta maneira. Não é por nós mesmos. É por isso que o apóstolo João diz, e são apenas evidências, que não são produzidas por ti ou por mim, mas por Deus em nós. Como é que podemos reconhecer que verdadeiramente conhecemos a Deus? Se amamos os nossos irmãos desta maneira. E nós temos na vida cristã, em Cristo, tudo aquilo que nós necessitamos. Ele é o nosso poder para obedecer a Deus, Ele é o nosso modelo e Ele é o meio pelo que tudo na vida do cristão é executado. Inclusive a amar desta maneira. Porque tal como o Senhor Jesus Cristo disse e afirmou categoricamente, sem mim nada podeis fazer. Pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. A igreja brilha na escuridão desta geração em trevas, desta geração corrompida e perversa neste mundo. Como é que a igreja brilha? É por meio do amor que ela brilha.
É por meio de amar os seus inimigos. É por meio de lavarmos os pés uns dos outros, tal como Jesus Cristo fez, lavando os pés dos seus discípulos. E não lavou apenas os pés a 11, lavou a 12. Lavou a Judas Iscariotes, traidor. É esse amor, até o amor que nós brindamos, não apenas em nós, mas para o mundo lá fora, até aqueles que nos perseguem, aos nossos inimigos. É esse amor que brilha. E este mundo, as trevas, esse sistema que se opõe a Deus, ele está de passagem. Mas já agora, por meio da igreja, brilha a verdadeira luz. A igreja reflete a glória de Cristo por meio do amor que nós temos uns pelos outros. Um amor que não faz acepção de pessoas. Um amor que fala a verdade. Eu costumo dizer que o amor diz sempre a verdade. Um amor que ama os inimigos. Um amor que se sacrifica. É este tipo de amor que reflete Jesus Cristo a este mundo, que brilha. É este tipo de amor que os pastores têm que evidenciar ao gastarem, desgastarem, ao consumirem as suas vidas para equipar, capacitar o povo de Deus, os santos, para o aperfeiçoamento dos mesmos. E nesta obra de amor, para que os santos, o povo de Deus capacitado, possa fazer muitas obras de amor, por amor a Deus e ao próximo. Exemplos práticos dessas obras de amor. Reunirmos-nos fielmente uns com os outros para adorar o Senhor e dar testemunho dele já é um ato de amor. Encorajar-nos mutuamente é um ato de amor. Compartilhar recursos com aqueles que mais precisam no nosso meio é um ato de amor. Contribuir com os nossos dons para a edificação da igreja é um ato de amor. Contribuir financeiramente para sustentarmos pastores e missionários fiéis na nossa igreja local e fora da igreja local é um ato de amor. Buscar comunhão com todos, não fazer acepção de pessoas, não apenas estar sempre com os mesmos grupos ou sempre com os mesmos, mas que na nossa mesa possam passar a maior diversidade de irmãos possíveis, é um ato de amor. E assim iremos refletir a luz de Cristo através de nós. Através do amor uns pelos outros, iremos refletir a glória de Cristo, o carácter do nosso Senhor e Salvador. O amor dele. Pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Versículo 9, reparem. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber por onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Reparem o versículo 9. Tu podes dizer muita coisa sobre sentires cristão, até podes dizer muita coisa verdadeira sobre a fé cristã, sobre teres nascido num lar cristão ou teres crescido nos bancos da igreja. Mas o apóstolo João é claro, quem odeia o seu irmão ainda não pertence ao reino da luz, ao reino de Deus. É impossível tal coisa. Se tu tens ódio. E o que é odiar? Odiar é, por exemplo, quando tu dás falso testemunho dos irmãos. Odiar é ter o coração amargurado contra algum irmão ou irmã que está aqui presente. Evitas, não cumprimentas, não falas, não vais resolver o problema que tiveste com este irmão ou irmã. Odiar se expressa também por ser rude e áspero. Nos teus relacionamentos e no teu trato, na tua comunicação com esse irmão ou com essa irmã. Odiar é fazer acepção. Odiar é desejar o mal do outro, é ter inveja do outro, é ser indiferente às necessidades do irmão, é desprezar, é buscar prejudicar de alguma forma. Tudo isto é odiar. E João tem uma mensagem para ti. Se é isto que tu estás a sentir e não te arrependes, se hoje talvez o Espírito Santo está-te a confrontar, arrepende-te. Confessa o teu pecado a Deus e também confessa o teu pecado ao teu irmão ou à tua irmã. Busca a reconciliação, a restauração. Porque se tu estás bem assim como tu estás, esse é um sinal. João tem uma mensagem para ti. Quem odeia o seu irmão
não pertence ao reino da luz, não pertence ao reino de Deus, não conhece verdadeiramente a Jesus Cristo. Agora o contraste positivo, versículo 10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. João usa muito permanecer para alguém que é salvo, que tem verdadeira comunhão com Deus. E diz, e nele não há tropeço. Esta palavra pode ser traduzida também escândalo. Porque, claro, podem imaginar juntamente comigo, a inimizade, a divisão, a aspereza nos nossos relacionamentos resulta em escândalo. E logicamente não irá gerar atração ou admiração, não irá fazer brilhar a glória de Cristo através de nós. E eu conheço muitos e bons cristãos que saíram de igrejas locais e a razão não foi a teologia das mesmas. A razão pelas quais eles saíram foi porque não suportaram mais serem maltratados, ignorados, desprezados e negligenciados. O verdadeiro conhecimento de Deus se expressa por meio de amar os seus irmãos, de amarmos uns aos outros. Eu próprio já tive a experiência de entrar em cultos de igrejas, porque sou convidado a pregar em diversos lugares, de entrar em determinadas igrejas e de não ter sido cumprimentado do início ao fim, a não ser pelo pastor. Esta é uma igreja que mostra amor. Quem conhece verdadeiramente a Deus, ama o seu irmão. Tal como Jesus Cristo disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. Versículo 11, ele vai novamente expandir a sua ideia, o seu ensino, e parece que está a repetir, mas está a dar mais informação. Versículo 11, mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Alguém que anda nas trevas é marcado por ódio ao seu irmão e ele não sabe para onde vai porque vive num auto-engano. São ignorantes da sua realidade. Pois as trevas lhe cegaram os olhos. E nós temos outro texto, não é? As trevas é a luz, a tudo aquilo que se opõe a Deus, à luz, ao reino da luz. Nós temos outro texto que diz que o Deus deste século cegou o entendimento deles. A lição de João é clara. A nossa confiança que temos comunhão verdadeira com Deus, que conhecemos verdadeiramente a Deus, não está numa experiência emocional, não está até numa vigília, talvez, que passaste uma noite inteira a orar. Isso também não garante a tua salvação. Não está até nos teus sentimentos. João é claro para nós. Está em duas provas. Se a tua vida é marcada por obediência e é marcada, de forma geral, por amor aos teus irmãos. É essa a prova. Porque crer em Jesus Cristo, a verdadeira conversão, é transformador. Novos convertidos são verdadeiramente transformados. Martinho Lutero escreveu o seguinte sobre este sinal de amar os nossos irmãos. Um sinal como uma marca dos verdadeiros convertidos, daqueles que conhecem verdadeiramente a Deus. Reparem o que ele escreveu. Este deve ser o sinal pelo qual eles devem saber se são verdadeiros cristãos ou não. Onde Cristo habita pela fé, ali ele faz com que essa pessoa se conforme a ele. Isto é, ele o torna humilde, gentil e pronto para ajudar o seu próximo em qualquer necessidade. Perfeitamente? Óbvio que não. Lembrem-se, João não nos apresenta uma vida cristã de perfeição, mas de progressão, em que tem estas marcas da obediência e do amor. E é necessário nós sermos provados nestas duas marcas, obediência e amor, para darmos testemunho que verdadeiramente andamos na luz, porque conhecemos verdadeiramente a luz, a verdade, a Deus. Vamos ficar por aqui.
iremos terminar os próximos versículos no próximo domingo. Mas pensemos naquilo que vimos até aqui. O cristianismo autêntico, verdadeiro, é sempre óbvio para todos. O cristianismo autêntico, verdadeiro, é sempre óbvio para todos. Todos nós sabemos a diferença. Ao reconhecer que o conhecimento de Deus, quem conhece verdadeiramente a Deus, vive em obediência e amor. E nós vamos ver quais são os resultados de viver em obediência e amor no próximo domingo. O conhecimento de Deus produz conformidade à sua vontade. É por isso, na grande comissão, o Senhor Jesus Cristo disse para irmos por todo o mundo, pregar o Evangelho, batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar só algumas coisas da Bíblia. Todas as coisas. Devemos observar tudo. E nós também acabamos de ver que o amor aos irmãos é fruto inevitável da verdadeira conversão. Inevitável. Quem é verdadeiramente convertido ama o seu irmão, ama a sua irmã. Esta semana, eu e o Tiago Azevedo tivemos a oportunidade de estar com um pastor do Brasil. Alguns desta igreja o conhecem, porque vieram desta igreja, o pastor Filipe Niel. E eu estive a ter um bate-papo, como é brasileiro tenho que dizer, estive a ter um bate-papo, estive a ter uma conversa com ele. E o Tiago não me deixa mentir, porque ele estava aí a participar dessa conversa. E este pastor, o Filipe Niel, que agarrou numa igreja de revitalização, eu fiz-lhe uma pergunta. Qual foi o maior choque de realidade que tu tiveste ao assumir o ministério pastoral de uma igreja enfraquecida, doente, com divisões? Os últimos 5 pastores tinham sido despedidos pela igreja. Havia donos da igreja. Qual foi o teu primeiro choque de realidade? Jamais esperava obter a resposta que obtive. Ele disse o seguinte: o primeiro choque de realidade que obtive foi de uma irmã que deixou de frequentar a igreja de um momento para o outro. Eu liguei para ela para saber o que é que se passava. A irmã disse: pastor, eu tenho que falar consigo. Tenho que vir e temos que juntar-nos pessoalmente, eu tenho que falar consigo. Eles juntaram-se para falarem. E esta irmã disse: eu não vou mais à igreja enquanto aquela irmã estiver na igreja, porque aquela irmã entrou na cozinha. E o pastor entrou na minha cozinha. E o pastor Filipe Niel disse: a irmã está a dizer que esta irmã invadiu a sua casa e entrou na sua cozinha? Não! Ela entrou na cozinha da igreja da qual eu sou responsável. O pastor Filipe Niel foi a que carta? 1 João. Ela, confrontada com o texto de 1 João, ela continuou a dizer com todas estas palavras: eu odeio essa irmã. Jamais regressou à igreja. Sabe o que isso mostra? Anos de igreja, membro. Nunca conheceu o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Nunca experimentou o amor de Deus. Nunca foi derramado no seu coração. E como ela, há muitos. Por isso nós necessitamos da carta de 1 João para confrontar os nossos próprios corações. Que o Senhor nos ajude a poder viver e manifestar obediência e amor uns pelos outros. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos confronta. E reconhecemos, Pai, que não podemos viver perfeitamente à imagem do nosso perfeito Salvador, Senhor. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Eles são muitos, Pai. Pedimos perdão por não sermos os homens e as mulheres que deveríamos ser. Conduz-nos sempre numa atitude de confissão e abandono de pecado. Eu peço-te, Senhor, que continues, Pai, a completar essa boa obra que começaste em nós. E nós confiamos que assim será, porque tu prometeste. Tu vais completar e cada vez mais vais nos aperfeiçoar, Senhor, porque é o teu Espírito em nós.
apesar de nós, Senhor. Eu te peço, Senhor, se há aqui algum coração que foi confrontado pela Tua palavra, convencido de pecado, Senhor, que Ele mostre, esse coração mostre verdadeiramente que Te conhece a Ti, ao arrepender-se do seu pecado, ao abandonar o seu pecado, Senhor. Ao voltar ao caminho da obediência, aos Teus mandamentos. Ao reconciliar-se com o seu irmão ou sua irmã contra quem tem algo, Senhor. Peço-te, Pai, que esse coração também possa conhecer verdadeiramente o Teu amor. E assim ser transformado pelo Teu amor, Senhor. E manifestar esse amor também a outros. Que essa seja uma obra não apenas experimentada, Senhor, mas uma obra que cada vez mais possa ser manifestada e crescer em nós, como igreja. Obediência e amor uns pelos outros. Amém.